Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Teve um tempo que inventaram essa coisa de síndrome do impostor e eu achei que era perfeito. Eu achei que era o meu número aquilo. É isso aí, síndrome do impostor. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude e uma hora ainda vão perceber. Ao mesmo tempo, eu sei que isso não é verdade. Mas é difícil você trabalhar com outros sentimentos se aquilo é uma coisa interna. Essa é a Laerte, cartunista e chargista brasileira e uma das maiores artistas no cenário das artes gráficas no Brasil. Com trabalhos icônicos como Piratas do Tietê e sua personagem Hugo/Muriel, que foram um prenúncio e um ensaio para sua própria transição de gênero, até a sua obra-prima suprema em constante evolução, o Manual do Minotauro, que com seu caráter político, social e filosófico, atingiu em cheio a memesfera e constantemente é compartilhada como uma maneira de entender, ou não, o mundo que nos cerca. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. As conversas e as reflexões por aqui são inspiradas no método da emoção criativa, disponível em livro que foi indicado ao Prêmio Jabuti e está disponível nas principais livrarias virtuais. O link para ele está na descrição do episódio. Depois de tantas entrevistas, eu já devia estar acostumado a pessoas que não têm clareza na percepção do tamanho da sua expressão artística. Principalmente e, curiosamente, quando se fala de pessoas ligadas ao jornalismo. Como foi o caso do episódio 36, onde eu tentei com muito custo, e acredito que sem muito sucesso, convencer o Chico Felitti que ele era um artista porque colocava seu sentimento em tudo que ele fazia. Mas no caso da Laerte, eu não podia imaginar que a dificuldade seria na sua capacidade de se enxergar genial. Eu achava que, pelo menos em relação às suas obras, ela não teria como negar o impacto e o efeito que elas têm. Afinal, eu tenho refletido tanto ultimamente justamente sobre as coisas que a gente cria e a capacidade que elas têm de mudar a nossa percepção sobre nós mesmos. Mas como a Laerte seria imune a isso que eu tenho percebido em tantas conversas aqui? É isso que eu vou tentar descobrir nessa conversa. E aqui a Laerte começa contando, ou pelo menos tentando responder, qual é a primeira cena que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. Bom, naquela época eu não fazia ideia do que eu ia ser. Nunca pensei em trabalhar com desenho, até começar a trabalhar com desenho. Eu achava que eu ia trabalhar com teatro, cinema, ou música, ou coisas desse tipo. Agora, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu quase nem tenho uma primeira memória, assim. Minha mãe guardou desenhos de quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos. Ela guardou desenhos de todos nós, né, os filhos e filhas. Não sei, é um desenho de criança. Eu acho maravilhosos os desenhos de criança. Meus netos e netas desenham coisas incríveis também. E eu não sei se isso é um sinal de vocação. Eu acho que essa história de vocação é uma conversa meio furada, sabe? Essa vocação vai se desenhar e se estabelecer na vida de cada pessoa através de caminhos assim muito aleatórios. Então, o que uma pessoa está apta a fazer ou a fim de fazer pode ser um rol de escolhas muito grande. Mas se a gente for pensar em termos de talento, qual seria a primeira vez que você sente que o seu talento se manifestou? Em qualquer área, eu acho que não precisa ser necessariamente no desenho, obviamente pode ser que seja, mas eu acho que quando você olha para trás, para sua vida, para sua trajetória, talvez qual tenha sido uma primeira cena em que você sente que você demonstrou ali algum talento? Talvez tenha sido com música, não sei. Minha avó ensinava piano pra gente, eu gostava de piano, mas eu sabia que eu não era uma grande pianista. Eu via outras criaturas até de idade parecida com a minha tocarem piano de um jeito incrível. Eu sabia que eu nunca ia conseguir tocar daquele jeito. Mas tentando me colocar no seu lugar, você tinha essa consciência do seu gosto pelo piano, mas você tinha essa visão do que era ser grande, ou de que você buscava algo onde você pudesse ser grande? Não, nunca tive isso.
A não ser quando eu tinha ali, acho que uns 14, 15 anos, que eu achava que eu era genial, mas eu achava que eu era uma espécie de gênio geral. Eu escrevia, eu fazia uns poemas, umas coisas assim. Eu achava que eu estava destinado a um futuro de glórias, mas isso foi um lapso meio breve na minha adolescência, E por que que ele acabou? porque eu percebi que eu não era gênio nenhum, que eu era uma pessoa muito parecida com as outras. Mas você concorda que muita gente discorda dessa sua visão. Muita gente te acha genial. Pois é, eu não sei o que dizer, eu não vou entrar em discussão. Já te falei, eu, enfim, tenho certeza que eu estou muito bem acompanhado de bastante gente que acha que você é uma pessoa genial. Uma vez o Caetano Veloso e o Lobo Lobão, os 2 juntos, estavam dando uma entrevista, não sei para qual revista, talvez Trip, não sei. Perguntaram para um e para outro se considerava gênio. Eu não lembro o que o Lobão respondeu, mas o Caetano falou assim: "Eu não sou um gênio, mas eu poderia ser se eu me dedicasse". Eu achei isso muito legal. Tentando me colocar aqui, talvez nesse seu lapso, onde por algum motivo o seu eu de 14 anos foi permitido reconhecer talvez uma grandeza, uma genialidade, eu fico pensando se foi algo externo ou algo interno, como é que o gênio voltou para a lâmpada? Olha, em algum momento alguém falou para mim que eu desenhava muito bem e apontaram isso para mim. E desenho para mim era uma coisa especial. E de alguma forma eu devo ter me convencido disso. Eu acho que isso se deu em torno dos 14 ou 15 anos. Eu me lembro que quando eu entrei na FAAP, tinha um curso livre, chamava Curso Livre de Desenho e Pintura para Adolescentes. Eu entrei lá em 66, portanto com 15 anos. E eu achava que eu era genial. Os primeiros ensaios que eu fiz lá foi assim, tentativas de reproduzir obras acadêmicas, uma pintura clássica, então uma paisagem de praia, com morros e tal. A Sônia, que era a professora, Sônia Maria Paula e Silva, ela guardou esse desenho lá e a gente foi tocando o curso, né. E eu fui aprendendo a lidar com cores, a perceber o que é uma expressão pictórica, o que é trabalhar com tintas, cores, e eu fui soltando completamente o meu traço, a minha mão, o meu olhar, a minha cabeça. Depois de uns tantos meses, ela me mostrou o meu primeiro desenho lá, aquela marinha, né, aquela paisagem de praia, e ela falou: "Olha, compara só como você mudou". Eu lembro que nesse dia eu fiquei bastante espantada e entendendo o que é essa autoavaliação caseira e particular. Eu sou um gênio, eu sou uma pessoa superdotada. Comparar isso com o universo das possibilidades, das experiências e de tudo que acontece na vida e que faz a gente tomar caminhos assim completamente inusitados, inesperados e imprevistos. Eu acho que esse foi um momento de nirvana, um momento de autoentendimento. Mudou o seu conceito do que era genialidade? Eu passei a entender que a gente meio que se constrói, não estou falando de construção no sentido laboral, vou suar, vou estudar, vou me dedicar, porque eu nunca consegui fazer isso. Gastar horas e horas fazendo um negócio não é uma coisa que eu consiga fazer com muita facilidade. Mas eu entendi que a gente vai se construindo, que a gente vai se elaborando. Sim, quando você fala isso tanto da frase do Caetano de se dedicar, e quando eu olho para sua carreira e o nível de expressividade, de profundidade que você chegou, eu enxergo essa construção e essa dedicação, ela pode não ser tão intensa como em filmes americanos, o Rock Balboa, mas eu vejo uma construção muito de longo prazo, constante. De longo prazo é porque eu vivi até agora. Estou fazendo esse negócio há mais de 50 anos, quer dizer, é de longo prazo nesse sentido, mas não era quando eu comecei. Quando eu comecei, eu estava ali querendo fazer o que eu tinha vontade, o que me cabia fazer. Sim, mas é que quando o Caetano fala que é: "Ah, se eu só me dedicasse", olhando para sua trajetória, eu vejo essa dedicação, porque 50 anos fazendo qualquer coisa, e não é só fazendo, porque você foi fazendo e evoluindo, mudando
o seu jeito, deixando para trás coisas, você foi se arriscando e chegando em lugares que só com muita coragem artística e muita perseverança e muita persistência chega-se. E para mim é quase como se o Caetano estivesse justificando, pelo menos a minha visão sobre a sua genialidade. Bom, o Caetano é um gênio. Gênio para mim é algo que não tem explicação, que quando você vê um negócio que a pessoa fez, você olha aquilo e fala: "De onde ele tirou isso?". Quando eu me pergunto de onde ele tirou isso, eu percebo que aí existe a tal da genialidade. Eu vejo o trabalho do Caetano e não sei de onde ele tirou aquilo. Sabe como é que ele fez super bacana, naquele momento? Como é que ele inventou aquilo? De onde ele tirou? Eu não sei de onde ele tirou. Ele provavelmente sabe, já deve ter dado uma entrevista explicando. Não sei, para mim isso é a marca de um gênio. Só ele tinha como encontrar. Mas você descreveu com muita precisão o que eu sinto, por exemplo, lendo o Manual do Minotauro. Ah, Ué, eu tô falando, aquilo é tão diferente, um nível de profundidade, de autoinvestigação, que eu não tenho nem parâmetro. bom, eu agradeço muito, mas eu sei de onde veio aquilo. Assim como o Caetano também, você acabou de falar, que ele também pode ter explicado. Mas o que você provoca em mim, não posso falar pelas outras pessoas. Cada tirinha do Manual do Minotauro, eu sinto isso. Falei, cara, da onde que sai isso? Então pode ser que a genialidade seja uma coisa que a própria pessoa, a própria postadura não tem como identificar. Aí talvez eu queria te perguntar como é que era a questão na sua família, de dizerem que você era acima da média, ou era algo que eles falavam: "Não, nós somos iguais a todo mundo". Como é que era isso na sua família? Tinha um certo desassombro, assim, geral, com todo mundo ali. A gente ia tocando a vida e a minha casa sempre foi uma casa bem populada de livros e figuras e imagens e informações e literatura. A gente teve acesso a isso desde muito cedo. E principalmente para mim, do meu ponto de vista, a oferta de imagens foi fundamental. Eu gostava muito de enfiar a cara naqueles livros de arte. E eu achava Michelangelo o máximo. Vou te fazer uma pergunta completamente especulativa, tá? Partindo-se do princípio, segundo a sua própria definição do Caetano, que eu te considero uma gênia, você acha que se você tivesse ali nos 14 continuado a se achar genial, você teria chegado onde você chegou hoje? Ou você acha que essa consciência poderia ter atrapalhado na sua jornada da genialidade? Eu não sei te dizer mesmo, porque eu não me dedico. Eu sempre fui uma péssima estudante. Quando chega o momento em que a pessoa tem que elaborar aquilo que ela quer na forma de estudos sistemáticos, treinos repetidos e aprofundamento de pesquisa, e quando chega nessa parte, eu patino, porque eu não tenho essa disciplina, eu não tenho essa concentração, nunca tive. Eu sempre fui uma aluna medíocre em praticamente tudo, menos história, por exemplo. Eu adorava história, por quê? Porque eu gostava de história mesmo. Eu via a história com H maiúsculo como uma história com H minúsculo, eu adorava aquilo. Você enxerga tirinha ou tiras como uma obra de tanto valor quanto filmes, como música, como livros? Se eu estiver discutindo a sério, sim. Cá na minha intimidade, não. Eu não sei, todas essas formas que você citou, elas têm modos de elaboração que são distintos e são muito específicos. Literatura, para mim, é quase um mundo enigmático. Eu fico pensando, como é possível alguém produzir um livro, um romance, uma coisa assim? Eu já vi vários autores e autoras descrevendo o seu trabalho e cada um deles, para mim, é um enigma novo. Agora, filmes, teatro, televisão, já é um campo onde entra o concurso de outras pessoas, equipes. Eu já fiz parte dessas equipes. Para mim foi muito importante esses períodos, assim, de trabalhar de forma coletiva. Quando você fala de falta de disciplina ou de dedicação, ao mesmo tempo que você fala que você está há 50 anos fazendo uma mesma coisa, e principalmente quando a gente vai pensar no emprego da folha, que é uma coisa que exige uma constância
Eu não consigo entender muito bem, porque para mim eu só vejo um tipo de disciplina, por isso que eu falei, não é uma disciplina tão caricata como essas de tipo alta performance, mas é uma coisa um pouco mais num ciclo mais largo, mais longevo, mas eu enxergo completamente uma dedicação, é por isso que eu perguntei. Se a gente partir do princípio que a tira tem a mesma importância para a história da humanidade do que todas essas obras, é uma carreira, assim, que é uma dedicação e uma constância e uma disciplina impressionante. Então isso aconteceu só porque não me demitiram. Pois é, porra. Então, que disciplina é essa? Quando eu falo em disciplina de trabalho, eu falo de uma disciplina autoimposta. A pessoa percebe que ela tem um trabalho pela frente, vamos dizer, eu quero construir uma obra da qual eu tenho uma antecipação agora. Então essa obra vai envolver tais e tais coisas. E essas coisas significam uma pesquisa em tal direção. E eu sei que eu vou ter que fazer. Essa é a parte onde eu patino, entendeu? Eu não consigo fazer isso. Eu sei mais ou menos prever o que é necessário fazer, mas eu não sei me impor esse trabalho de ir lá e fazer. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu fiquei cerca de 10 anos tentando produzir uma história. E eu não consegui fazer essa história por muitos motivos, e um deles é isso, eu não consegui ter uma disciplina necessária para elaborar esse roteiro. Então o que eu fazendo? Eu fui chutando, mais ou menos como eu faço tudo, eu vou colocando, daí tira, daí não combina, daí bota de novo. É uma coisa meio exaustiva, aí acabou não dando certo. Essa obra gigantesca acabou não dando certo. Mas imagina que a gente pega a obra póstuma, talvez, do maior cronista ou da maior contista, e essa pessoa, ouvindo ela ao longo da vida, falando: "Ah, eu nunca vou fazer um romance, porque eu não tenho a disciplina". E aí ela ressignificou o que que é o conto ou a crônica, porque eu acredito que cada artista e cada tipo de produção tem a ver com um determinado tipo de temperamento. O próprio Michelangelo, que você falou, ele era uma pessoa que trabalhava completamente sozinha, quase de maneira enlouquecedora. Muito engraçado. Ele e o Rafael, que eram contemporâneos, o Rafael era como se ele tivesse uma empresa com várias pessoas trabalhando para ele. Ele meio que definia um estilo e tinham várias pessoas ali no estúdio que praticamente pintavam por ele. Ele era ótimo de política, de conseguir mais jobs e tudo. Enquanto isso, ficava o Michelangelo sozinho lá, que nem um doido, pintando de cabeça para baixo. Cada um tem uma característica. Quando eu vejo, por exemplo, o Manual do Minotauro e o nível do que aquilo chegou, um nível de talvez a obra-prima da expressão da humanidade, se você me perdoar aqui o nível de admiração, quando você fala, eu imagino assim, 2 pessoas que foram na academia de ginástica a vida inteira, as 2 são igualmente malhadas e uma pessoa fala assim: "Ah, eu só fui porque eu trabalhava na academia de ginástica, eu já estava lá e eu fazia". E a outra falava: "Não, eu me dediquei todo dia", mas as 2 ficaram fortes iguais. Bom, isso é outro campo de dificuldade para mim, fazer ginástica. O que eu sei é que eu consigo fazer isso que eu venho fazendo. Construir as minhas tiras, porque elas têm essa dimensão que para mim é factível, sabe? Eu vou fazendo. Em algum momento ali pelos anos 2000 e uma coisa, eu resolvi que eu não queria mais nem fazer personagens e também não queria mais construir piadas do modo como eu construía. Então eu resolvi adotar uma direção, que era a direção que eu tinha interrompido quando eu me profissionalizei, que era liberdade de xeretar as coisas, as possibilidades, de experimentar tudo. Eu não queria ter 20 anos de novo, quer dizer, seria interessante, mas eu sabia que eu não ia recuar na minha idade, mas eu poderia, de alguma forma, evocar aquele espírito que me interessava. Trabalhar com aquela liberdade. Eu passei a fazer tiras e histórias onde não tinha mais personagem, não tinha mais contextos fixos, não tinha mais nada, assim, eu poderia trabalhar com a liberdade que eu quisesse. E isso é o manual do Minotauro. Mas tem gente que tem uma carreira inteira e não tem esse nível de desprendimento e de coragem que você teve.
não sei se foi coragem, foi um momento muito especial. Meu filho tinha morrido, eu estava entre isso ou parar de desenhar totalmente e fazer não sei o quê, porque eu também não sei fazer outra coisa, né. Aí eu cheguei à conclusão de que não, eu vou fazer isso, vou nessa direção. E fui, tive sorte de estar trabalhando numa empresa que nem a Folha, que me deu total apoio, e lá fui eu. Eu não sei o que que ia acontecer se eu estivesse trabalhando num lugar que virasse para mim e falasse: "Chega, não, isso aí que você está fazendo é loucura e, os leitores não estão afim". O que que eu ia fazer? Muito provavelmente eu ia voltar atrás, porque eu não sou essa coragem toda, entendeu? É, mas a Folha não deixou por algo externo. Isso já era você colhendo o fruto de um talento e de uma capacidade de ir tocando as pessoas. Sim, mas eu vinha fazendo um tipo de história que era bem diferente. As histórias que eu vinha fazendo, todas tinham personagem e tinha uma construção do roteiro que era uma construção típica de humor, construir piada. E eu larguei isso, fui para um lado completamente independente disso. Tanto é que o jornal Zero Hora e o jornal Tribuna de Vitória, que assinavam minha tira, desistiram, falaram que não era o que eles tinham contratado. Como a Folha segurou a barca, segurou a onda, eu continuei. Eu falei: "Ah, foda-se o Zero Hora, foda-se Tribuna, eu vou ficar na Folha, que é onde está quentinho". Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo? Livro, música, filme? Ixi, nossa, não sei dizer. Talvez filmes, eu sempre gostei bastante de filmes. Qual que você diria que é tipo um filme muito emblemático, que você gosta muito, que marcou a sua vida? Que Ben-Hur, um filme do William Wyler, que se passa numa ação romana da Judéia e tal. Tell you, the day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. Proud Quintus Arrius was a stern enemy. Você lembra o que você sentiu da primeira vez que você viu? Não sei, eu gostava de ver corrida de bigas, homens fortes brigando, Charlton Heston, eu adorava isso. O Ben-Hur foi um ritual dessas coisas, né. Não é o que me impressiona hoje, eu não sei o que seria a minha reação vendo Ben-Hur hoje. Para mim virou uma coisa localizada no tempo, né, criança que eu fui, no que acontecia naquela época. É um pouco a época daquele do Muchacha. Ah, sim, o Muchacha tem um pouco disso. O Muchacha, né, a série do Tigre, o Capitão Tigre, é inspirada no Falcão Negro, que era uma série de televisão pré-videotape, era feito ao vivo. Tem algum plano em mente? Sim. Vamos atacar o castelo dos Suplícios. Mas como? Reúna todos os homens. Eu vou penetrar no castelo e de lá abrirei a ponte levadiça. Qual que foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Ou seja, se você entender que o fazer artístico, ele dá vazão a algo que tem dentro da gente, seja um incômodo, seja uma felicidade, seja qualquer coisa, se a gente considerar que existe esse canal entre a expressão e o mundo interior, qual teria sido um momento em que você sentiu que estava ali fluindo? Pedro, desculpa, provavelmente eu estou sendo uma péssima entrevista. Eu não sei, realmente não sei dizer. Eu nem entendo isso que eu faço como arte. Arte para mim, de muitas formas, é uma coisa meio ritualizada, quer dizer, uma coisa meio mistificada, sabe, auto-mistificada. Eu tenho dificuldade de entender o que que é arte. Mas foi por isso que essa pergunta, ela é de uma perspectiva quase fisiológica. Se a gente entender que os nossos sentimentos são como se fosse cocô, xixi, e a arte é simplesmente uma maneira da gente descarregar, então imaginar quando você está pintando ou desenhando um antes e um depois. Você está ali de um jeito, aí você pinta, ou desenha, ou faz uma tirinha, ou resolve ali uma dificuldade de uma tirinha, é mais para entender se onde você tem mais prazer no processo criativo é, por exemplo, vou te dar um exemplo do que artistas respondem. Às vezes um artista responde: "Ah, é quando eu publiquei a minha primeira tirinha, é quando eu estou ali tendo a ideia,
quando eu acabei de terminar, que eu contemplo e eu vejo. Então, na verdade, é uma pergunta mais para entender qual parte do processo que você acha mais gratificante. Certamente é terminar, me ver livre daquilo. E aí começa um outro período que é meio torturante, porque eu começo a ver os problemas, os erros, os defeitos. Podia ter sido assim, mas mandei assim porque acabei mandando assim, porque acabou minha paciência, ou meu tempo, ou não me ocorreu. No teu processo tem muito incômodo, já que tem esse alívio? É incômodo. Eu gosto do que eu faço, mas parte de que aquilo é algo que eu tenho que fazer também pega muito forte. Então, eu me sinto feliz quando acaba e eu entrego e me vejo sem aquela tarefa, sabe? Pronto, tarefa feita, posso riscar na minha agenda. Mas, por exemplo, se você não tivesse essa obrigação dessa entrega, Sei o que eu estaria fazendo, porque essas coisas todas se misturaram e ficaram meio indissociáveis. Eu comecei a fazer meus trabalhos, muito provavelmente porque eu gostava de fazer, mas também porque era uma coisa que eu sabia fazer. Quando eu estava na faculdade, eu queria ser música. Eu achava que eu ia trabalhar com música em cinema e teatro, mas ao mesmo tempo eu desenhava o tempo inteiro. Eu ficava na aula desenhando, desenhando, e os professores viam aquilo e gostavam, achavam engraçado. Eu publicava no jornal da faculdade também, do centro acadêmico. Então, um dia meu professor, Vili Correia, me falou isso: "Escuta, você não é". Eu perguntei pra ele: "Você acha que eu vou ser uma música medíocre?" Ele falou: "Não, mas é que você vai ser infeliz, porque o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que você sabe, é desenhar. É uma coisa meio evidente". E eu olhei os meus desenhos e falei: "Putz, eu acho que sim, acho que é isso, acho que ele tem razão". E aí eu comecei a trabalhar com desenho, você entende? Então houve uma realidade que foi se impondo de fora para dentro, que era gente pedindo o meu desenho e publicando e me pagando por isso. E aí eu fui construindo, ao longo dos 50 anos, uma relação de alimentação. Os jornais me pedem coisas e eu vivo dos jornais e vou me satisfazendo com o meu trabalho e vou, enfim. Eu não estou começando agora, eu não tenho uma existência de artista fora do contexto profissional. Eu não sei o que eu ia estar fazendo se os jornais não publicassem o meu trabalho. mas, por exemplo, no Laertes, tem umas cenas de você fazendo uma pintura mais livre, de modelo vivo. Ah, aquilo foi provocado, né? Não, tudo bem, mas nesse tipo de desenho, imagino que esse incômodo não se apresente da mesma maneira. É, mas se apresentam outros incômodos, que é a dificuldade daquilo dar certo, entre aspas. Será que vai ficar bom isso? Vendo o filme, eu acho vários problemas ali naqueles desenhos, de proporção, de direção, de várias coisas ali que eu fico olhando. Ainda mais sendo assim desenhos de grande dimensão, né, feitos na parede, que é completamente diferente do que eu faço, eu desenho na mesa. O meu olhar e o tamanho da arte é algo como, sei lá, uma folha de A4 ou A3, não sei, mas é uma dimensão pequena. Então botar um troço na parede e desenhar grande assim, é um exercício que eu eu precisaria de mais tempo para ter resultados mais satisfatórios, mas eu resolvi fazer aquilo para o filme, eu propus e as diretoras gostaram e vamos lá, vamos fazer então. Quer dizer, então, que você sempre fica surpresa com um resultado positivo do que você está desenhando? Você não tem segurança de que vai sair alguma coisa boa? Eu dificilmente acho que sai alguma coisa boa, a minha constante é essa, eu em princípio acho que não está bom. Mas alguma coisa que você fez, você olhou e falou: "Isso aqui tá foda". É, às vezes é alguma coisa localizável, esse pescoço, essa cabeça, esse braço, que é mais assim, é mais assado. Às vezes não é nem uma coisa muito localizável, mas é um sentimento geral. Mas alguma coisa que você produziu já escapou do seu crivo a ponto de você olhar e achar genial? Não, Nada. que eu lembre não. Cara, então esse sentimento do seu eu de 14, você nunca mais se conectou com ele? Ah não, eu sou genial? É. Não, nunca mais. Porque eu realmente nunca mais tive 14 anos, entendeu?
Aquela pessoa que eu fui naquela idade é irrepetível. Com certeza, mas uma coisa é se achar genial, mas pelo menos ver uma obra, algo que você criou, e contemplar sem restrições como algo que pertence ao panteão das coisas que a humanidade já produziu. Ah, não, nunca. Então, tudo que falam, que te elogiam, você acha que as pessoas estão exagerando, viajando, Estão enganadas. estão enganadas. Todo mundo. É, teve um tempo que inventaram essa coisa de síndrome do impostor e eu achei que era perfeito. Eu achei que era o meu número aquilo. É isso aí, síndrome do impostor. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude e uma hora ainda vão perceber. Ao mesmo tempo, eu sei que isso não é verdade. Mas é difícil você trabalhar com outros sentimentos se aquilo é uma coisa interna. Eu sei que não é. Mas você tem consciência que é uma ilusão? Eu tenho consciência que é uma ilusão. Não é uma visão correta. Mas, ao mesmo tempo, eu também não consigo ter uma visão objetiva do que é o meu trabalho. Eu não consigo ver o meu trabalho com outros olhos, entendeu? Claro, é como uma pessoa que é daltônica e falam: "Ah, você é daltônica", mas por saber ela não passa a enxergar as cores. Mais ou menos isso. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase poderia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Não estou me lembrando disso, porque esse tipo de crítica eu mesma me fiz. Eu já fiz trabalhos que me provocaram, depois de algum tempo, lógico, não no mesmo momento, uma visão bem negativa. Eu fiquei pensando: como é que eu fiz essa merda? O que que eu tinha na cabeça? Não cheguei a querer desistir da minha atividade, não, mas fiquei bem balançado, assim. Como é que eu fiz uma merda dessas? Mas isso você mesma, então é a sua percepção. Eu mesmo. Então é uma crítica mordaz, internalizada. São enganos, caminhos errados, bobagens que podiam ter sido evitadas e, infelizmente, não foram. Mas você chega a remoer isso? É algo que você Ah, sim, estou remoendo todo dia. Eu remoo, porque não tem jeito, porque é uma coisa que foi feita, é um negócio que foi visto. Eu fico pensando: nossa, vou ter que conviver com o fato de que isso foi feito, sabe? Não é todo dia, claro, mas muito frequentemente, sim, eu penso naquilo e vou remoendo. Porque não tem muito o que fazer a não ser remoer. Não dá para desfazer o que foi feito, não dá para inventar uma realidade onde aquilo não existe. Mas considerando já a tua carreira inteira e se isso é uma característica sua, você aprendeu a lidar melhor com isso ao longo do tempo? Eu espero que sim. Eu acho que o máximo que a gente faz é tentar perceber o que foi e não repetir, mas é difícil isso. Foi só naturalmente se acostumando a lidar melhor com isso ou teve um momento que você teve uma mudança de chave e conseguiu melhorar com relação a ficar remoendo? Teve um momento em que eu mudei a chave, que foi aquilo que eu te falei. Lá por volta de 2005, eu parei de desenhar personagens. Agora, eu não acho que a minha fase de desenhar personagens, fazer piadas, é horrível, é maldita ou merece o esquecimento. Não, foi legal. Eu só não quero fazer mais. O Jaguar falava que a nossa profissão de cartunistas e humoristas é muito ingrata em relação a músicos, por exemplo, porque o músico, toda vez que ele vai se apresentar, as pessoas pedem que ele repita canções que elas conhecem. Então o músico sai por aí repetindo eternamente, até encher o saco. Diz que o Itamar Assumpção não aguentava mais que pedissem para ele o Nego Dito. A gente não, se a gente contar uma piada que já foi ouvida, imediatamente as pessoas reclamam. Não, isso aí já vi. Você tem que estar sempre apresentando coisas novas. E é verdade isso. É uma pressão grande, né, para esse ineditismo. O que a gente produz é efêmero, dura pouco e tem que ser substituído por uma coisa inédita. Quem trabalha com personagens e piadas mais ou menos de linha, assim, tem esse consolo, porque o que os leitores e leitoras querem é rever aquele personagem numa nova situação, mas com o mesmo tipo de característica, com o mesmo tipo de reação. Essa é a graça.
Agora, eu me meti num caminho onde eu tenho que inventar uma coisa nova todo dia. Um universo inteiro novo, né? Pois é bem cansativo. Viajando aqui, talvez essa energia que gasta inventando esse universo, sobra menos energia para ficar remoendo. A gente também comete mais erros. Eu falo erros entre aspas. Eu fico muito inseguro até hoje com as coisas que eu faço, porque às vezes me proponho a fazer numa determinada direção e sou obrigado a mudar porque não deu certo. Só deu certo uma vez, de uma determinada maneira, num modo que eu consegui tomando nota num caderninho com um lápis com a ponta mal feita e dentro de um carro andando. Então eu olho esse desenho e falo: "Não, isso aqui é legal". Eu gostaria de refazer isso ou de fazer uma coisa nesse tom, mas eu não posso, porque não foi muito fortuito. O que eu tenho trabalhado atualmente envolve determinados processos que são meio fortuitos, são meio aleatórios, não dá para ficar repetindo muito. Sim, mas é porque o que você está chamando de erro, que eu acho que isso é fruto talvez do nível de criação e de inovação e de invenção autoimposto nessa sua nova fase, quando você decide abandonar a personagem, é óbvio que um efeito colateral vai ser esses aspas erros que você está falando, mas quando a gente imaginar o que que uma obra de uma pessoa, como é que ela adquire longevidade, que até estava vendo aquele documentário do Kino, da Mafalda, não sei se você viu que tem no Disney Plus, várias pessoas, né, falando qual é a importância do Kino, e um cara lá falou que eram quadrinhos clássicos, no sentido de que a cada geração vai ter a possibilidade de revisitar aquilo e ele vai estar constantemente trazendo coisas novas. E quando eu imagino a longevidade da sua obra, descontado talvez esses erros como parte do processo, porque teoricamente diz a lenda que o Vinícius ficava puto quando alguém via os rascunhos de poema dele. E você não tem esse luxo. Você erra em público. O formato ali todo mundo vê. Mas eu acho que essas características e esse lugar que você se colocou vai produzir uma obra com uma longevidade, com uma capacidade de continuar sendo relevante e trazendo reflexões para a humanidade muito grandes. Não sei dizer, aí é você que está dizendo. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou num momento de questionamento? E se a gente falou de críticas, teve alguma vez que alguém falou alguma coisa que conseguiu, por exemplo, aplacar essa sua síndrome de impostora ou não? Teve essa que eu mencionei aqui, que foi um papo com o meu professor, Vili Correia. Ele me recomendou que lesse o livro do Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Ele falou: "Isso que eu estou te dizendo está lá mais ou menos no livro". O Rilke vira para o tal jovem poeta e fala assim: "Isso que você está fazendo, se você não pudesse fazer, você preferia morrer? Se você não prefere morrer, então para de fazer. Você tem que fazer uma coisa que, se você não puder fazer, é melhor morrer". Eu não li o livro do Rilke e nem sei se a coisa está expressa lá assim. Mas eu entendi que o Vili estava me dizendo que havia já, no que ele via sobre mim, algo que era visceral, que era desenhar. E música não. Ele falou assim: "Ué, você vai fazer música, se você quiser continuar, você vai fazer música, mas o que é visceral em você é isso, é desenhar". E a gente se dava muito bem, eu gosto muito do Vili até hoje. E isso foi importante e foi transformador. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos dessa sua busca expressiva? Ou seja, o que que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Olha, eu aprendi muito pouco, eu não tenho coisas a ensinar. Eu desisti de fazer oficinas, inclusive, muito por conta disso, porque eu sinto que as pessoas vêm com um tipo de expectativas, elas querem escutar, sabe, está aqui trabalhando há 50 anos, ela há de ter alguma coisa, tem alguma coisa assim consistente para nos dizer, e eu não tenho, não tenho. Tudo que me parece útil dizer para uma pessoa jovem que está começando,
Não faz o menor sentido, sabe? Mas para você mesma. Não faz sentido, porque quando eu comecei, não existia nada, não existia nem xerox. Então a gente tinha que juntar os nossos desenhos num portfólio, que não era um portfólio digital, era um portfólio mesmo, assim, uma pasta enorme. E a gente tinha que levar essa porra enorme nas redações e mostrar, encher o saco dos editores ali, mostrar: "Olha, veja os meus desenhos", e tal. Às vezes a gente tinha que deixar lá, depois ir buscar, porque o editor não estava. Esse mundo mudou completamente. A pergunta é mais sobre a evolução artística, no sentido de, por exemplo, você falou, você abandonou personagens. Você teria falado para você abandonar personagens ou isso foi uma coisa que naturalmente você chegou? Eu não teria falado, eu provavelmente teria falado: "Não faça isso". Fique com personagens. Fique, mantenha, as pessoas gostam, por que que você vai parar de fazer isso? Pois é, eu fiz movida por circunstâncias meio dramáticas, não sei dizer o que que eu faria, eu não sei nem me autoaconselhar. Mas você acha que nesse momento, você falou que você estava passando por todo um contexto de vida, mas ter continuado em personagens seria mais sofrido para você do que ter abandonado? Não sei, esse é o tipo de coisa que eu não tenho como saber. Ter abandonado os personagens para você naquela época foi um alívio? Não, foi uma coisa mais esquisita, um risco que me deu medo, eu não sabia direito o que ia acontecer, era uma coisa meio suicida. É isso, né, se jogar num abismo, só que ir desenhando a saída do abismo ao longo da queda. É, nessa mesma época o Angeli também começou a transformar o trabalho dele de um modo meio radical. E aí muitos leitores começaram a se queixar de que o meu trabalho e o do Angeli não tinha mais graça, que não sei o quê, pá-pá-pá. E uma vez o Angeli falou assim: "A gente está tirando a roupa na frente de todo mundo, está fazendo um striptease todo dia, o pessoal está se queixando". Eu falei: "Está se queixando porque a gente não é aquelas gostosinhas que a gente já põe em dia". Somos 2 velhos tirando roupa aqui na frente dos outros. A formulação dele está correta, é isso aí que a gente estava fazendo, a gente estava se desnudando, né. Você acha que teria algum conselho que a sua criança daria para você hoje, em termos de processo criativo? Provavelmente bobagem, alguma besteira muito grande. Porque isso era uma característica sua criança, de ficar fazendo esse tipo de graça? As pessoas me contam que eu tinha ambições, assim, de respondendo essa pergunta: "O que você quer ser quando crescer?", diz que eu respondia coisas como leão, assim. Eu não lembro de ter respondido isso, mas as pessoas juram que eu respondi. Eu lembro que uma vez eu quis ser padre, eu devia ter 8, 9 anos, não sei. Apareceram umas freiras lá na escola e distribuíram uns folhetos sobre um seminário, sobre o que era a vida de um seminarista e tal. E eu achei as fotos muito lindas, aquelas pessoas com as batinas, ou então recebendo fotos ali, né, que é a pessoa fica deitada no chão de braços abertos. Eu falei: "Pô, eu acho que eu quero isso". E aí havia um questionário e eu respondi que queria ser. E aí eram na minha casa, assim, com a minha mãe, conversando comigo. Aí falou: "Eu acho que acho que foi um engano". Não sei. Me chamaram ali, eu estava jogando bola ou coisa assim. Eu devo ter dito que eu queria, não sei, eu não lembro bem desse episódio. Eu sei que eu vi esse folheto e respondi positivamente. Eu gostaria muito da ideia de ser padre. Mas foi uma coisa mais estética. É, e também porque padre para mim não tinha uma existência muito concreta. Minha avó levava a gente na missa. Era legal, eu não, o sujeito ali comandando um ritual, assim, tomando vinho, distribuindo hóstia, falando latim. Isso não é ruim não, é legal, parece legal. Com relação a essa coisa do conselho da criança, etcétera, quando eu imagino você pequena respondendo: "Ah, o que que você quer ser?", "Ah, leão", pra mim parece uma tira pronta do Minotauro. Ah, sim, eu usei memórias desse tipo, eu já usei.
diversas E aí eu ocasiões. fico me perguntando, porque você falou que esse seu processo de abandonar personagens teve muito a ver com entender que quando você se profissionaliza, ou você vira, aspas, adulto, porque a profissão, quem ganha dinheiro, teoricamente, é adulto, criança não faz isso. Que isso é uma prisão, né? É, de muitas formas, assim. Então você diria que essa fase Minotauro já é um pouco como você fazia antes de se profissionalizar? Já é, na verdade, toda hora a sua criança te dando conselhos no processo criativo? Não a minha criança, mas a minha adolescente dando conselhos era, assim, tanto é que o tipo de expressão que eu fui buscar e o tipo de traço que eu fui relembrar, foi o traço que eu abandonei ao me profissionalizar. Quando eu comecei a me profissionalizar, eu comecei a desenhar olhões e narigões. E o que eu fazia antes era um tipo de desenho bem diferente. Tinha a ver provavelmente também com o que os meus colegas faziam no curso livre da FAAP. Então tinha a ver com buscas de outras pessoas. O meu professor de teatro, que era o Naum, também era um artista plástico, então tinha muito do desenho dele também. Eu fui atrás dessas coisas, não era exatamente a criança, era a jovem, a adolescente, me dando dicas, me dando palpites. Quando terminou essa entrevista, eu estava tão embasbacado com o fato de ter tido a oportunidade de conversar com a Laerte, uma das pessoas mais geniais vivas, na minha opinião, e ainda sem entender como ela não conseguia enxergar isso, que eu nem me dei conta do que tinha acontecido. Foi só ouvindo e reouvindo a gravação durante a edição que, como diz a própria, me caiu a grande ficha com relação à sua genialidade. E genialidade é uma palavra que, de tão usada, pode até perder o sentido, mas em alguns casos ela é a única e melhor palavra para descrever uma pessoa, ou pelo menos a obra dela. A Laerte, para mim, sempre foi uma dessas pessoas. Suas tiras da série ou da fase Manual do Minotauro inventaram uma forma de poesia curta visual de cunho filosófico e existencial que, pelo menos em mim, provocam e tocam em pontos cegos que nenhum tipo de arte consegue chegar, nos pontos mais profundos do labirinto da existência. Quem acompanha o podcast sabe que a autopercepção artística e do valor próprio é um dos temas que mais me interessa, porque eu acho que eles estão intimamente ligados à potência da produção criativa e expressiva e também no prazer e saúde mental durante o processo criativo. Por isso, o que mais me chamou a atenção na conversa toda, além da surpresa e da incredulidade de ver alguém tão genial não se enxergar como tal, foi o breve lapso de tempo aos 14 anos onde ela teve a clareza de enxergar essa genialidade. E o que foi que aconteceu com essa adolescente genial? Teve uma das conclusões mais geniais que alguém pode ter, de que ela não sabe nada. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, quando foi apontado pelo oráculo de Delfos como sendo a pessoa mais sábia da sua época, respondeu: "Só sei que nada sei", comprovando assim a sua sabedoria. E o nirvana que Laerte descreve foi justamente esse, ao ver como ela tinha evoluído nas suas aulas de desenho, e se dá conta de como ela não podia se achar genial se tinha tanto para aprender ainda. Só que parece que a Laerte, além de deixar de se perceber gênia, também abandonou essa adolescente genial quando começou a se profissionalizar com desenho e desenvolveu os seus personagens recorrentes, que facilitam muito a vida de quem tem que produzir tiras para sobreviver. Depois da morte de seu filho, a Laerte, quase que de maneira suicida em termos de carreira, largou toda a segurança criativa desses personagens e decidiu retomar o contato com o jeito de desenhar da adolescente. Mas não foi só o jeito que voltou. O escritor francês Baudelaire tem uma frase que eu adoro, que é: "A genialidade é a infância recapturada ao nosso comando." E foi aqui que a peça final da genialidade da Laerte se encaixou para mim. Mesmo com a sua incapacidade de se enxergar genial ou de não se achar uma fraude, e da pressão de ter que entregar suas tiras e do alívio quando ela termina, a sensação que eu tenho é que ela desenvolveu uma técnica, um pouco sofrida, de invocar a sua adolescente gênia interna e deixá-la escrever as tiras. E eu, no meu egoísmo de quem pode beber dessa sabedoria dela, fico muito feliz que a vida só anda para frente e que ela não pode voltar no tempo para tentar convencê-la a não se jogar nesse abismo, ou nesse labirinto do Minotauro, de onde sai toda essa genialidade.
Você pode ver o trabalho da Laerte nas suas redes sociais ou nos seus muitos livros disponíveis nas principais livrarias, incluindo seu mais recente Manual do Minotauro, lançado pela Companhia das Letras e que é um dos meus livros favoritos da vida. Daqueles que você pode revisitar infinitas vezes que ele continua te entregando o mesmo impacto. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é do Diogo Strauss. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.